Olá, queridos, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje, 27 de dezembro, estamos caminhando aí para mais um final de ano, mas sempre juntos, adorando e glorificando a Deus, né? Vamos cantar o hino de número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta minha alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem nos selar. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem nos selar. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a nossa leitura hoje está em Êxodo capítulo 29, verso 22 até o 28. Diz assim: depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, com a gordura, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão de cesto dos pães asmos, que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com o movimento moverá perante o Senhor. Depois tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada é ao Senhor. E tomará o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com o movimento moverá perante o Senhor, e isto te será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre consagrando tudo a Deus. Por isso que nós começamos com esse hino de número 5, da harpa cristã. Eu tudo a Deus consagro. E é muito importante atentarmos para essa particularidade. Nós temos aqui, em primeiro lugar, uma ênfase aqui sobre essa questão. Qual é a questão que nós temos aqui? A ênfase sobre essas partes específicas do carneiro da consagração. E nós temos dois momentos aqui. O primeiro que nós podemos analisar é da apresentação da oferta perante o Senhor. Todas essas partes da oferta, você tem aqui a cauda, porque naquela época lá no Oriente também se criava ovelhas que tinham uma cauda grossa, e isso se tornava um prato especial. Mas aqui nós temos as partes
do carneiro ou do cordeiro, envolvendo também os pães asmos, que na verdade aqui seriam movidos perante o Senhor. Pegava-se toda essa oferta. Moisés, como era naquele momento quem estava oficializando, colocava tudo nas mãos do sacerdote e de seus filhos. Essa oferta que era colocada nas mãos, aqui ela tem duas particularidades. A primeira, colocar a oferta nas mãos era deixando claro que eles deveriam também cumprir a responsabilidade de ofertar ao Senhor. A segunda é que aquela oferta de consagração, de dedicação, estava dando plenos poderes para que eles desempenhassem aquele ofício. Pegava-se aquela oferta, levantava-se ela perante o Senhor. O texto, ele mostra que se movia. Como era que se movia? Se movia conforme os quadrantes do céu. Pegava e movia essa oferta, apontando para os céus, e depois colocava no altar, como sinal de total dedicação a Deus. Depois retirava-se aquela oferta e, na verdade, aquilo que deveria ser queimado ao Senhor era queimado ao Senhor. Então, esse ato de se colocar a oferta e se tirar era total dedicação a Deus. Então, você tem aqui as partes específicas dessa consagração, tanto os pães asmos como a parte do cordeiro que seria ofertada a Deus, ok? E essa é a primeira parte. Aqui, a partir de agora, esses homens, eles teriam responsabilidades para desempenharem os seus ofícios, ou seja, primeiramente eles participavam desse ato, dessa consagração solene, mesmo nesse aspecto simbólico de pegar a oferta e apontar para os quadrantes do céu, depois colocar no altar e remover do altar. Primeiramente eles teriam que fazer isso. Não pode estar à frente da obra de Deus quem primeiro não faz a sua parte. Eu só posso exigir responsabilidade de alguém se eu já cumprir aquela responsabilidade. Eu só posso exigir algo de um membro se eu de fato também cumpro com aquela questão. Por exemplo, se eu, pastor Zé, não evangelizo, eu não posso estar exigindo dos membros para evangelizarem. Que exemplo eu estou dando? Se eu não oferto, se eu não dizimo, como é que eu vou fazer isso? Então é muito importante que nós atentemos para essa questão aqui, ok? A segunda está aí no versículo 25. Olha o que diz o versículo 25. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, porque cheiro suave é perante o Senhor. Oferta queimada do Senhor é. Agora nós temos aqui a oferta queimada, aquilo que era totalmente porção de Deus. Nessa oferta nós temos aqui aquilo que era porção do sacerdote, mas nós temos também aquilo que era porção de Deus. Vamos fazer essa análise? Vamos ler a palavra do Senhor aí, Levítico 8, 28. Você que está com a sua Bíblia, vamos lá, Levítico, capítulo 8, verso 28. A palavra do Senhor diz assim, Levítico 8, 28. Está escrito assim na Bíblia. 8, 28. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Olha 29. E tomou Moisés o peito e o moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara. Então, primeiramente você tem a parte que era do Senhor, a qual seria totalmente queimada. Essa expressão aí, totalmente queimada, era a parte do Senhor. Mas também tinha a parte do sacerdote. Olha a parte do sacerdote. Quando você vai para o versículo 26. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, como um movimento, e o moverás perante o Senhor. Isto é a sua porção. Se vocês analisarem aqui, o peito e a coxa pertencia ao sumo sacerdote. Inclusive Moisés também tinha parte
podendo se alimentar. E esse direito seria perpétuo. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos claramente aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Quando nós vamos lá para Mateus 22, está escrito: dai a César o que é de César, dai ao Estado o que é do Estado e a Deus o que é de Deus. Aquilo que é do homem, aquilo que é do Estado, aquilo que é do governo, aquilo que é seu, é seu. Agora, não toque na parte que é de Deus. Nesse ato aqui, você tem a oferta que pertencia a Deus, a qual deveria ser totalmente queimada para ele, a oferta de holocausto, mas você também tem aquilo que pertencia ao sacerdote, que era o peito e a coxa, que também era movida, o peito e a coxa do cordeiro ou carneiro, que era movido perante o Senhor. Vamos ver aqui, nós já lemos aí Levítico 8, 29, vamos ler Números 11, 18, só para vocês terem uma ideia. Números 11, 18, está escrito assim na palavra de Deus. 11, 18. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Ok? Então, quando a gente lê também Deuteronômio 18, 13, olha o que diz a palavra do Senhor. Você que está me acompanhando aí, nós estamos analisando 18, verso 13. Está escrito assim: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Deuteronômio 18, verso 3. É o 3, verso 3. E este, pois, será o direito dos sacerdotes. Olha aqui, ó. Deuteronômio 18, 3. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Então, aqui nós temos as partes que pertenciam ao sacerdote. E talvez você possa perguntar: pastor Zéu, e o que isso aqui tem conosco hoje? Aqui tem um princípio. Aqueles que vivem dedicados à obra de Deus de tempo integral, um pastor que abandona seu serviço secular, abandona sua função. Por exemplo, eu era professor, e tinha as minhas outras funções. Então, pelo chamado ministerial, abandonei tudo e fui me dedicar exclusivamente à obra de Deus. Aquele que ministra no altar, essa é a ideia, viva daquilo que ministra no altar. É claro que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 10, ele diz: digno é o trabalhador do seu salário. Mas olha aí 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto no altar participam do altar? Entenda que Paulo era judeu. Há muitos exegetas, hermeneutas, que não compreendem isso aqui, lamentavelmente. Aí alguém pergunta assim: por que no Novo Testamento Jesus não ensinou sobre o dízimo? Porque ele não precisava, porque os judeus já eram mais estritamente cuidadosos nesse particular. Eles não precisavam. Ora, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: eu não preciso falar de amor com vocês, porque vocês estão abundando no amor. Por que Jesus não falou sobre dízimo? Porque não precisava, porque os judeus já eram dizimistas. E os cristãos que foram se envolvendo com a igreja também passaram a seguir. Se vocês observarem, isso aqui é inferência bíblica. Se vocês observarem Atos 15, os apóstolos só impuseram uma coisa para os cristãos: que fugissem da prostituição e também da idolatria. Está lá em Atos 15. Então, os cristãos, eles sabiam ofertar e também dizimavam. Aí tem gente que diz assim: isso aqui era simplesmente no tempo da lei. E por que Paulo está ensinando aqui agora a igreja a sustentar os líderes do Novo Testamento, fazendo relação com o princípio lá de Deuteronômio e lá de Êxodo 29, do 22 a 28? Olha o que ele está dizendo aqui, ó: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo,
E os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Olha aí, assim ordenou também ao Senhor. Aí ele volta agora, assim também ordenou ao Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Há países que sustentam os pregadores ou os líderes da igreja, mas o correto é a igreja sustentar o ministro que vive. Esse sustento é para o bem do pastor, é para que ele tenha mais tempo a dedicar-se na obra, não é para ele enricar, não é para ele ser grande, não é para ele ser um magnata. Então nós precisamos. Ainda tem um adendo que eu quero fazer aqui. Lá no Velho Testamento, essas exigências, elas eram obrigatórias. A lei obrigava. Agora a lei aqui é a lei do amor. Além de seguir esse princípio bíblico, é o amor. Quem de fato ama a Deus, sustenta o que faz a obra. Existem os faladores, os críticos, mas quem de fato vive para a obra de Deus, larga tudo nesta vida e dedica o seu tempo para a obra do Senhor, aí sim, esse sim, ele deve ser sustentado pela igreja. E Paulo vai usar o mesmo princípio judaico. Ele vai dizer, lá no Êxodo, o sacerdote tinha direito ao peito e à coxa para o seu sustento. Ele vivia daquilo ali e a congregação ainda sustentava eles. Eles tinham uma vida digna. E a Bíblia diz em Mateus 10, digno é o trabalhador do seu salário, né? Está aqui em Mateus 10. Aqui, Mateus capítulo 10, você que tem sua Bíblia, leia isso. Mateus 10, verso 8. Olha o que diz a Bíblia aqui. É o verso 10, né? Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. A palavra salário vem com os romanos. Aí tem gente que diz assim, naquele tempo nem dinheiro tinha. Claro que tinha. A troca era o dinheiro. Por exemplo, a pessoa, isso nós ainda acompanhamos, tinha pessoas aqui no Brasil que quando colocavam uma roça, não tinham dinheiro, mas trocavam o arroz, ia no comércio e dizia, eu tenho tanta linha de arroz, mas só vou apanhar no tempo tal. E ele comprava, garantindo com aquele arroz, fazia a compra no comércio. A moeda de troca, o que era? Era o arroz que ainda estava lá na roça, que seria colhido. Então, a gente tem que entender que essa palavra dinheiro, a troca naquela época, era o dinheiro daquela época. O alimento era o dinheiro. Se trocava, por exemplo, ovos, boi, galinha, animais, era a moeda de troca daquela época. E isso era configurado como dinheiro. Quando a Bíblia usa salário ou alimento, dá no mesmo. É que, na verdade, nós temos vários truncadores da palavra. Nós temos pessoas que, na verdade, não sabem a essência do Evangelho e não têm piedade. Porque uma coisa é você estudar, ouçam bem, o teu título de doutor, de mestre, o teu título de hermeneuta, de exegeta, de professor de grego e de hebraico, não te torna um santo, não te faz voz absoluta nas coisas divinas. Porque só é bom ser isso quando Jesus entra no seu coração para você fazer a defesa da fé. É por isso que a Bíblia ela começa dizendo em Provérbios 1,7, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, primeiro é temer a Deus, primeiro é conhecer a Deus, primeiro é amar a Deus. Não é primeiro conhecer para depois amar. Ok? Primeiro nós temos que viver essa vida em Deus, para depois expressá-la nos nossos dogmas, nas nossas crenças. Mas primeiro eu tenho que ter a minha experiência com Ele de vida e de fé. Sabe por que hoje tem muitos teólogos frios, críticos da Bíblia? Porque apenas estão fazendo teologia para andar desfazendo de outras coisas. Mas se Jesus tocasse primeiramente no coração deles, sacudisse eles como sacudiu Paulo, aí a realidade seria diferente. Ok? Pai Santo, Pai querido, te louvamos pela Tua palavra. Continua conosco, nos dá uma manhã abençoada. Nós estamos falando versículo por versículo da Bíblia. E estamos explicando aqui algo que estava no Velho Testamento e que vai ficar como princípio no Novo Testamento, sendo reforçado por Cristo. Abençoa teu povo, abençoa teus filhos, concede graça e dá vitória a todos nós, Pai. Ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus pedimos. Amém. A irmã Silvia Fernanda está aniversariando hoje. Irmã Silvia Fernandes.
Silva. Silva. Silvia Fernanda. Silvia Fernanda. 60 anos. 60 anos, que bênção, né? É muito importante a gente ter isso, né? Esses anos de vida, lá no Salmo 90, a Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias, né? Para que alcancemos corações sábios. Que Deus abençoe, mas eu quero deixar para vocês o Salmo 91:16. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, abençoa tua filha, que essa data seja portadora de muitas outras, marcada de paz, de bênção, de alegria. Que ela tenha a tua paz, a tua bênção, e que, ó Deus, sempre vivendo contigo, ajuda ela, dá vitória em nome de Jesus. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe e te dê santidade. Parabéns pra você, muitas felicidades. Deus abençoe e bom dia a todos.